Bíblia, papel e caneta. O livro é 1 Samuel. O capítulo é o 17. O versículo é o de número 23. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23 em diante. Ok? O gigante Golias insulta os israelitas. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, filisteu, de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, e há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha para a franca casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim fará o homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Vamos pular alguns versículos porque o texto é grande. 33. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e via um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele, o feri, e livrei da sua boca. Levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri, e o matei. Assim, feriu teu servo o leão e o urso. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos, versículo 39, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro, pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão à sua funda, e foi chegando ao filisteu. Versículo 49. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Ok? Eu li o capítulo 17 de 1 Samuel, a partir do versículo 23, porém eu não li todo o texto, porque senão ia tomar muito tempo, que o texto é muito grande. Bom, aqui está um dos duelos mais conhecidos da Bíblia, o confronto de Davi e Golias. Até mesmo quem é criança, quem não tem um conhecimento profundo das Escrituras, já ouviu falar da história de Davi e Golias, porque foi quando o menino venceu um gigante. Então esse texto é um texto extremamente conhecido, que facilita para a gente que vai pregar, porque todo mundo já ouviu falar sobre essa história. Então a percepção de detalhes dele é mais fácil de ser aplicada, que todos nós já ouvimos falar sobre a história de Davi e Golias.
Eu comecei lendo aqui, mas o contexto não começa aqui, o contexto vem de antes, ok? Nessa guerra entre filisteus e israelitas, os filisteus estão afrontando Israel. Aparece um gigante na história chamado Golias, que por 40 dias vai afrontar o arraial de Israel, pedindo um homem que fosse capaz de lutar com ele. E quem vencesse aquele confronto se tornaria servo daquele que venceu. Ou seja, quando Davi lutou contra Golias, ele não estava simplesmente lutando de forma pessoal. Davi estava representando uma nação e Golias representando a nação dele. Aquele que vencesse faria com que a nação que perdesse se tornaria serva da nação que venceu. Então Davi ficou com uma responsabilidade muito grande, que era de representar Israel no confronto contra Golias. Jessé, pai de Davi, está com os filhos no arraial, no campo de batalha. Davi não é soldado. Nesse contexto, Davi, ele é pastor de ovelhas. Ele cuida de ovelhas. Tanto que ele afirma que livrou a ovelha da boca do leão, do urso, que a função dele era essa. Só que o pai dá uma ordem para que Davi saia e leve alimento para o seu irmão que está no arraial. Ok? Então Davi vai sair com pão. Olha aqui, ó. E disse Jessé: Davi, seu filho, toma uma peça para seus irmãos, uma éfa desse grão tostado e desses 10 pães, e corre e leva arraial a teus irmãos. Então a ordem de Jessé, ó, você vai para o arraial para você levar comida para os seus irmãos. Davi não está indo para lutar com Golias. Davi está indo para levar comida para os seus irmãos. Quando ele chega no arraial, ele percebe que aqui tem um homem dos filisteus, um gigante, que está afrontando Israel. Davi imediatamente se posiciona com a intenção de querer lutar contra esse gigante, porque todos os homens estavam com medo de enfrentá-lo. Estavam apavorados devido à força, à altura, o histórico de Golias, a capacidade de vencer. Quando Davi olhou para Golias, disse: quem é esse cara que está afrontando o exército do Deus vivo? Ele é um incircunciso. Então Davi logo se prontifica para vencer Golias. E havia uma recompensa: quem enfrentasse Golias se casava com a filha do rei, que era a filha de Saul. Ok? Davi decide enfrentar Golias. O irmão de Davi fica sabendo, Eliabe, ouvindo Eliabe que Davi ia lutar contra Golias, ele se estressa, ele se ira, de modo que ele vai tentar desmotivar Davi de lutar nessa batalha. Mas Davi está convicto de participar dessa guerra. Vai até Saul. Saul despreza a aparência de Davi, todo mundo conhece a história. Oferece a armadura dele para Davi. A armadura de Saul não dá em Davi. Davi então vai enfrentar Golias com as características que ele possui, que é características de um pastor. Ele vai levar um cajado, vai levar a funda, vai carregar algumas pedras. Perceba um detalhe, que ele vai precisar tirar a comida do alforje para colocar pedras no alforje. O alforje era como se fosse uma bolsa de couro que era usada pelos viajantes para conservar alimentos. Davi usava alforje. Automaticamente, quando ele esvaziou o alforje, ele encheu o alforje de pedras para enfrentar Golias. Isso aqui é um detalhe que quase ninguém fala. Depois eu vou aplicar e você vai entender. Ele vai até Golias. Quando ele chega até Golias, Golias menospreza Davi. Só algum cão para você vir com um pedaço de pau para vir me afrontar? Davi diz: eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos. Todo mundo conhece a história. Davi vai pegar a pedra no alforje, vai tomar a pedra, vai girar a funda, vai tirar na testa de Golias. Golias vai cair com o rosto em terra. Vai cortar a cabeça do gigante com a espada, e todo Israel vai ficar feliz de ver o que Deus fez através de Davi
com a autoridade e a fé que ele demonstrou ter. Bom, isso aqui é apenas um resumo que eu falei, que está inserido no contexto do capítulo 16 em diante, e existem algumas aplicações que são pertinentes para a nossa vida. A primeira aplicação que eu tenho, que eu observo aqui, é essa. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria filisteus tirar afronta sobre Israel? Quem, pois, é este incircunciso? Incircunciso vem de circuncisão. Incircunciso vem de circuncisão. Circuncisão significava a marca na carne que o judeu tinha quando nascia, que representava a aliança que ele tem com Deus. Então, quando Davi diz: quem é este incircunciso que afronta o exército de Deus vivo? Davi está dizendo: quem é esse cara que não tem aliança com Deus, que está afrontando um povo que tem aliança com Deus. Davi desmerece Golias pelo fato dele não ter aliança com Deus. Quem é esse incircunciso que não tem aliança, que está afrontando o exército de Deus vivo, um povo que é marcado por esse Deus? Se eu tenho aliança com Deus, eu não temo os incircuncisos. Se eu tenho aliança com Deus, eu não temo os gigantes. Se eu tenho aliança com Deus, eu não temo os inimigos. Se eu tenho aliança com Deus, eu não temo os problemas, as adversidades, porque maior é aquele que está comigo. Agora um detalhe. Olha a forma como Davi está chamando Golias. Quem é este incircunciso? Procure em todo esse texto aqui. Procure, eu te desafio agora. Você procurar da boca de Davi, Davi chamando Golias de gigante. Eu te desafio você ler todo o texto e Davi chamar Golias de gigante. A narrativa apresenta Golias como um gigante, mas a nenhum momento Davi chama Golias de gigante. Para Davi, Golias é um incircunciso. É por isso que o povo de Israel temeu Golias. É por isso que o povo de Israel teve medo de Golias, porque quando olhavam para Golias, olhavam um gigante. Quando Davi olhava para Golias, ele enxergava o incircunciso. A nenhum momento nesse contexto Davi chamou Golias de gigante.
Para Davi, ele não passa de alguém que não tem uma aliança com Deus. Você pode procurar em qualquer versão bíblica, Davi não chama Golias de gigante. Da boca de Davi, ele é um incircunciso. Por que Davi enfrenta Golias? Porque a nenhum momento Davi está enxergando Golias. A todo momento os olhos de Davi estão aqui, ó. Olha para onde Davi está olhando, ó. A nenhum momento Davi está olhando para o gigante. Davi está olhando para isso aqui, ó. Deus vivo. Quando ele enxerga o tamanho de Deus, ele vê que Golias é muito pequeno. Entendeu isso ou não? A nenhum momento Davi chama Golias de gigante, porque Davi não está olhando para Golias. Davi está olhando para o Deus vivo. E quando ele enxerga o tamanho de Deus, ele diminui o tamanho de Golias. Quando eu olho para os meus problemas, eu tropeço. Quando eu olho para Deus, os meus problemas tropeçam. Pare de chamar os seus problemas de gigante. Enquanto você enxerga o tamanho do seu problema, você não enxerga o tamanho do seu Deus. Por que Davi está enfrentando Golias? Porque a nenhum momento Davi está olhando para o gigante. Davi está olhando para Deus. Quando eu olho para Deus, eu tenho fé. Quando eu olho para Deus, eu tenho força. Quando eu olho para Deus, eu tenho um ânimo. Quando eu olho para Deus, eu tenho capacidade. Quando eu olho para Deus, eu tenho estrutura. Quando eu olho para Deus, eu tenho força. Pare de chamar seus problemas de gigante. Pare de chamar sua luta de gigante. Pare de chamar suas adversidades de gigante. Pare de chamar suas crises de gigante. Pare de chamar as dificuldades de gigante, porque grande é o Deus que você serve. Quando eu olho para os meus problemas, eu tropeço. Quando eu olho para o tamanho do meu Deus, os meus problemas tropeçam. Para onde você está olhando? Você está olhando para Deus ou está olhando para o gigante? Você está olhando para Deus ou está olhando para a tua luta? Você está olhando para Deus ou está olhando para as suas crises? Está olhando para Deus ou está olhando para os desertos? Porque quando você olha para Deus, você tem força para enfrentar os problemas. Isso aqui é interessante. Versículo 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu a ira de Eliabe contra Davi. Ninguém quer lutar com gigante. Ninguém quer enfrentar Golias.
Mas é só um Davi resolver se levantar para vencer esse confronto que Eliabe fica irado contra o seu próprio irmão. Tá todo mundo com medo, ninguém quer enfrentar um gigante, mas é só um Davi se posicionar que Eliabe se levanta com ira do seu próprio irmão. Você não tem que ficar com raiva porque está vendo Davi se levantar. Até porque Davi não está lutando por ele, Davi está lutando pela nação. Então até quando que a gente vai ter o sentimento de Eliabe, ficando insatisfeito porque Deus está levantando outras pessoas para vencerem guerras? Só porque não sou eu lutando, só porque não sou eu aparecendo. Já que não sou eu que apareço, eu vou torcer para quem Deus está levantando. Já que não sou eu que apareço, eu vou torcer pelo aquele que tem fé e está fazendo alguma coisa. A gente precisa tirar esse sentimento de Eliabe do nosso coração, que fica todo o tempo irado, com raiva daquele que se levantou para lutar contra Golias. Não seja um Eliabe na vida do seu irmão. Não seja alguém que sempre está jogando contra, desanimando, só porque não é você que está lutando, só porque não é você que está aparecendo no cenário. Não carregue sentimento de Eliabe, carregue sentimento de Arão e Ur, que segura na mão de Moisés, que ajuda Moisés no confronto, que sustenta Moisés até o amanhecer da vitória na batalha contra os amalequitas. Seja um Arão e não Eliabe, seja um Ur e não Eliabe. Já que não é você que está sendo levantado para lutar contra Golias, ore pelo aquele que Deus está levantando. Já que não é você que prega, ore pelo aquele que prega. Já que não é você que canta, então ora pelo aquele que canta. Já não é você que está liderando essa grande igreja, ora pelo aquele que está liderando. Precisamos de pessoas que tenham um sentimento de Arão e Ur e não de Eliabe, que fique irado quando Davi se levanta para enfrentar Golias. Davi se levanta e ele vai sozinho enfrentar Golias. Davi não pede ajuda para Eliabe, Davi não pede ajuda para Saul. Davi vai enfrentar Golias sozinho. Tem momento que não vai adiantar pedir ajuda de pastor. Tem momento que não vai adiantar pedir ajuda de amigo. Tem momento que tua melhor amiga não vai poder te ajudar. Tem momento que teu pai não vai te ajudar. Tem momento que teus primos não vão conseguir te ajudar. Porque tem guerras que você vai enfrentar sozinho. É você e Golias. É você e o problema. Tem momentos que Deus vai permitir você passar sozinho. E Eliabe não vai te ajudar, Saul não vai te ajudar. Vai ser você e Deus. Não é que as outras pessoas de repente não vão querer te ajudar em certas batalhas. É porque elas não possuem a autoridade que Deus deu para você.
Porque na verdade Deus não está dando um Davi para Golias. Deus está dando um Golias para Davi. Eu vou repetir. Deus não está dando um Davi para Golias. Deus está dando um Golias para Davi. Porque Golias é o passaporte para Davi chegar até o trono. Quando Davi mata Golias, Davi se casa com a filha do rei. Quando Davi se casa com a filha do rei, ele tem probabilidade de se tornar rei da nação. Preste atenção, nós estamos falando de um período de monarquia. Para ser rei nessa época, a herança era de pai para filho. Se você não tivesse vínculo com a realeza, você não poderia ser rei. Davi só foi rei porque venceu Golias. Se você entender que Golias não é o inimigo da sua alma, mas é o instrumento que Deus está usando para te levar para o trono, você vai glorificar mais a Deus por causa dessa oportunidade. Eu vou repetir isso. Golias é o instrumento que Deus quer te usar para te levar para o trono. Porque se não tem Golias, não tem coroa. Se não tem Golias, não tem reinado. Depois de Golias tem coroa. Depois de Golias tem promessa. Depois de Golias tem trono. Depois de Golias tem honra. Depois de Golias tem vitória. Depois de Golias tem bênçãos que Deus já preparou. Deus não está dando um Davi para Golias. Deus está dando um Golias para Davi. Deus criou todo esse cenário para cumprir a promessa sobre a vida de Davi, porque um dia Deus disse que Davi se tornaria rei de Israel. Você está entendendo que Deus está criando todo esse cenário para fazer você chegar no trono? As afrontas, os problemas, as guerras que você está enfrentando sozinho, é tudo isso para você chegar no trono. Então passe a agradecer a Deus pelo gigante, porque depois que eles perderem a cabeça, você ganha a coroa. Eu vou repetir isso. Depois que Golias perder a cabeça, você vai ganhar a coroa. Davi decidiu enfrentar o gigante, foi até Saul. E Saul vai dizer para Davi: contra esse filisteu não poderá ir pelejar com ele, pois tu ainda é moço e ele homem de guerra. Olha isso.
vão julgar a sua aparência porque não conhecem a sua história. Vão desprezar a sua idade porque não conhecem a sua história. Vão julgar você por fora porque não conhecem a sua história. É por isso que Saul está dizendo que ele não tem capacidade para enfrentar Golias. Porque quem julga a aparência rejeita a história. Ele não sabe que Davi enfrentou para estar ali. Ele não sabe que Davi já livrou ovelha da boca de urso, da boca de leão. Você vai ser sempre julgado pela forma como as pessoas te veem. Porque o próprio Deus disse que o homem, ele julga pelo aquilo que vê. A expectativa do homem está na aparência. Davi não tem tamanho para vencer gigante, não tem altura, não tem estatura, não tem estrutura. Mas ele carrega uma essência que dá a ele a autoridade para vencer o gigante. Vão desprezar a sua idade, vão desprezar a sua aparência, vão dizer que você não tem capacidade, porque não conhece a sua história. Porque se conhecesse a sua história, eles entenderiam que você está habilitado para vencer gigante. Mas te julgam porque não te conhecem. Porque quem conhece a história não vai te julgar pela aparência. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do teu pai, e vinha um leão e o urso, tomava uma ovelha do rebanho, e eu saí após ele, e o feri, e livrei da boca, e levantando-se ele contra mim, lancei-me mão da barba, e o feri, e matei. Assim feriu teu servo, o leão e o urso. Leão e urso é treinamento para vencer gigante. Antes do gigante tem o leão e tem o urso. Você não vai chegar naquilo que te leva para o trono enquanto nos bastidores você não vencer o leão e o urso. Só vence gigante quem mata leão e quem mata urso. O gigante é a honra na frente dos homens. O leão e o urso é honra somente na frente de Deus.
Ninguém vai ver você matando leão. Ninguém vai ver você matando urso. Não vai ter medalha, não vai ter glória. Você não vai receber títulos quando matar leão. Você não vai receber holofote quando lutar com urso. Você não vai ser colocado num lugar de destaque no momento que você lutar com o urso e o leão. Ninguém vai ver. Isso aqui vai ser feito nos bastidores. São as guerras que você enfrenta entre você e Deus. Ninguém vê as lutas. Ninguém vê as guerras. Ninguém vê as lágrimas. Ninguém vê o choro. Ninguém vê o processo. Ninguém vê o sofrimento. Eles veem o resultado, mas eles não veem o processo. Eles veem a vitória, mas eles não veem o percurso. Não vai ter medalha quando você matar leão. Não vai ter honra ao mérito quando você matar urso. Você vai estar sozinho enfrentando. Mas são as lutas nos bastidores que vão te habilitar para vencer o gigante. Eu vou repetir isso aqui. São as lutas nos bastidores que vão te habilitar a vencer Golias, a vencer o gigante. É o que você faz quando ninguém te vê. É o que você vence quando ninguém te vê, que te dá autoridade para derrubar os Golias e os gigantes da vida. Então não despreze as lutas que você enfrenta nos bastidores. E não queira crescer diante delas, dizendo porque ninguém viu eu matando o urso, ninguém viu eu matando o leão, ninguém estava perto e nem vai estar. Porque só você e Deus que tem que saber dessas guerras. E quando chegar no tempo certo, você vai perceber que o urso e o leão te habilitou para derrubar Golias. Foram os problemas que você resolveu lá atrás que te deu autoridade para você resolver problemas no presente. Foram as feridas e as marcas que você teve lá atrás lutando com o urso e com o leão que te deram autoridade para vencer o gigante. Foram as situações que Deus te deu autoridade para vencer lá atrás que você aprendeu a ter força para derrubar Golias. Versículo 39. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar. Olha isso. Ele até tenta andar com a armadura de Saul, mas ele não consegue. Você está tentando andar, mas está andando com dificuldade. Você está tentando caminhar com aquilo que não é seu, mas está andando com dificuldade. E nem vai conseguir andar, porque essa armadura não é sua. Aí o que Davi faz? Ele tira a armadura de Saul.
armadura, serviam em Saul, mas não servem Davi. O que presta para Saul não vai prestar para Davi. Você precisa parar de ficar tentando vencer as suas guerras com a armadura dos outros. Você precisa parar de vencer, de lutar as suas guerras com as armas dos outros. O que serviu para Saul não vai dar certo para Davi. Para de ficar tentando usar a armadura de Saul. Porque tem gente que está igual Davi, até tenta andar, mas depois não consegue. Fica pesada. Deus te chamou para ser quem você é. Deus não te chamou para ser Rodrigo Santana. Deus não te chamou para ser qualquer outro pregador, cantor. Deus te chamou para ser Davi, seja você. O que vai dar certo para você é ser você. Para de tentar usar as estratégias dos outros para vencer as suas guerras. Para de tentar usar as armaduras dos outros para vencer os seus problemas. Ah, porque fulano usou uma estratégia lá e deu certo. Deu certo para ele, mas não vai dar certo para você. Ah, porque fulano está fazendo isso na igreja dela, a direção lá está crescendo, a igreja está bombando. Deu certo na dela, mas não vai dar certo para você. Porque a armadura é de Saul e não de Davi. Não use aquilo que Deus não mandou você usar. Não faça aquilo que Deus não mandou você fazer. Não vista a armadura de gente que não tem compromisso com Deus. Não vai dar certo essa armadura. O problema é que Saul está pensando também que aquela guerra está somente no campo físico. Ela está no campo físico porque é um confronto de um menino contra um gigante, mas há uma guerra espiritual. A armadura que Davi precisa não é de Saul, a armadura que Davi precisa é de Deus. Davi não precisa da armadura de Saul, da arma de Saul, da espada de Saul. Davi precisa da armadura de Deus. É isso que Davi precisa. Porque essa guerra não é só física, essa guerra é espiritual. Porque se Davi perdesse essa batalha, os israelitas se tornariam servos dos filisteus. Então há uma opressão espiritual para tentar cativar, para tentar prender a vida dos israelitas, para que Israel ficasse submetido aos filisteus. Há um confronto espiritual nessa guerra. Mas eu preciso entender que a armadura que eu vou usar para essa guerra não é física, é espiritual. Então se reveste de armas espirituais. Se reveste de ferramentas espirituais. Use a armadura de Deus e não a armadura de Saul. A armadura de Saul vai fazer você parar. A armadura de Saul vai pesar a tua caminhada. A armadura de Saul vai destruir a tua vida. A armadura de Saul vai fazer você perder a batalha. Usa a armadura de Deus. E tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos e pôs no alforje de quê? Alforje de quê? Ué, mas ele não está indo para lutar contra um soldado? Por que ele vai como pastor? Espera aí, pastor, mas ele não está indo para um confronto para lutar com um soldado, com um gigante que tem escudo, tem espada, mas ele está indo com características de um pastor. Alforje, pedra, funda. Ele está indo para lutar contra um gigante que é soldado, mas as características que ele usa é características de um pastor.
Seja quem você é contra Golias. Você não vai precisar se vestir de armadura ou usar características dos outros. Você vai ser quem você é. Vai usar a voz que Deus te deu, a força que Deus te deu, o tamanho que Deus te deu, a altura que Deus te deu. Seja quem você é. Seja quem você é contra Golias. Você não precisa ser igual a outras pessoas para vencer os seus problemas. Apenas seja você. Leva um cajado, leva uma funda, pedra. Deixa de desprezar, deixa te criticarem, deixa se levantarem contra você, deixa lançarem pedra com você, deixa te atacarem. Seja quem Deus te chamou para ser. Seja quem você é contra Golias. Você não precisa ser um Saul. Deus te chamou para ser um Davi. Deus não quer que você seja igual aos outros. Deus quer que você seja original. Você não nasceu para ser um eco. Você nasceu para ser uma voz. Você não nasceu para ser cópia. Você nasceu para ser original. Guarda isso aqui que eu já vou voltar para isso aqui, ó. 5 seixos do ribeiro, tá? 5 pedras. Eu já vou entrar numa parte aqui. Davi vai até o ribeiro e pega 5 pedras, 5 seixos. Lembrando que Davi não foi para a guerra para enfrentar Golias. Davi foi para a guerra para alimentar os irmãos que estavam aqui. Mas quando Davi entendeu que iria enfrentar Golias, ele esvaziou o alforje, tirou a comida do alforje e encheu o alforje de pedras. Porque Davi vai dar pedras para Golias. Eu vou repetir isso. Davi não foi para essa guerra para lutar contra Golias. Davi foi para a guerra para alimentar os irmãos. Eu li o capítulo para vocês mostrando que Jessé deu ordem para que Davi saísse para levar pão, para levar queijo, para levar comida para os seus irmãos na guerra. Quando Davi entendeu que tinha um gigante, ele esvaziou o alforje e colocou pedras no seu alforje. Porque ele entendeu que tem que dar pedra para Golias. Ele entendeu que para Golias ele vai dar pedra. Ele não vai dar pão para Golias, ele não vai dar queijo para Golias. Por que tem gente que está fazendo o contrário? Que está deixando pedras no ribeiro e está dando pão na boca do gigante. Eu vou repetir isso. Por que tem gente que está fazendo o contrário? Por que tem gente que está deixando pedras no ribeiro e está dando comida na boca do gigante? Davi, ele esvaziou o alforje, tirou a comida do alforje e colocou pedras para matar o gigante. Mas tem gente que está fazendo ao contrário, que está colocando pão, queijo, comida na boca de Golias. Não se alimenta gigante. Gigante tem que tomar pedrada na testa. Não se alimenta aquilo que está te afrontando todos os dias. Você tem que matar com pedrada.
Pare de alimentar esse gigante. Tem que dar pedrada na cabeça do gigante. Você está alimentando situações que estão crescendo na tua vida, e quem está dando comida é você. Você está alimentando situações que você já era para ter matado há muito tempo. Você está alimentando caminhos que você já era para ter vencido há muito tempo. Para de alimentar esse gigante. Você não está vendo que esse gigante está crescendo? Você não está vendo que esse gigante está tomando força? Você não está vendo que essa situação está tomando a frente da tua vida? Para de alimentar esse gigante. Enquanto você alimenta esse gigante, ele está ganhando força contra você. Você diz que foi liberto de uma situação, mas continua alimentando. Você diz que foi liberto de um período, de um processo, mas continua alimentando. Você diz que foi liberto da maconha, mas continua passando no beco para sentir o cheiro da marola. Você diz que foi liberto da pornografia, mas continua ainda acessando coisas que Deus não se agrada. Você diz que foi liberto da amante, mas continua com o contato da Dalila. Você diz que foi liberto de ser... Para de alimentar esse gigante, cara. É você que está dando comida para o gigante. É você que está dando queijo na boca do gigante. Davi entendeu, se tem um gigante eu vou dar pedrada. Eu não vou dar comida para gigante. Eu vou matar esse gigante. Você precisa matar esse gigante. Porque se você não matar, ele vai continuar ganhando força e vai destruir a tua vida. Então para de alimentar esse gigante. 5 pedras. Guarda isso aqui porque eu já volto no final para trazer uma aplicação que você vai voar. Eu nunca vi ninguém falar disso aqui, mas eu vou soltar para quem estiver na live. Davi pegou 5 pedras, foi no ribeiro, colocou no alforje e foi para o confronto com Golias. Chegou diante de Golias. Golias menospreza Davi por causa da aparência, está chamando ele de algum cão para chegar diante dele, né, com um pedaço de pau. Só algum cão para chegar diante de mim com algum pedaço de pau, tal. Menospreza Davi. Aí versículo 49, Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. Se você ler o capítulo anterior, você vai ver que Golias estava revestido de armadura dos pés à cabeça. Mas tem um lugar que ele está vulnerável. E feriu o filisteu na testa. É o lugar que não tem armadura. É o lugar que tem brecha. Falar em línguas estranhas agora. Olha isso.
Deus vai te mostrar a área que você vai atacar. Deus vai te mostrar a área que você vai confrontar. Deus vai te mostrar a área que você deve focar. Deus vai te mostrar a área que você vai lançar a pedra. Tem uma área que esse gigante é vulnerável. Tem uma brecha que esse gigante cai. Tem um buraco, um lugar